Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Começando um vlog aqui porque decidi começar esse lançamento da editora Biblioteca Azul, que é Baioa Sem Data para Morrer, do português Rui Couceiro, que tem uma premissa interessantíssima. Já comecei a ler, cheguei na página 67 e nós temos um protagonista aqui, que ele é citadino, como ele diz, mas ele recebe um telefonema de um pessoal do interior mesmo, de uma vilazinha no qual seus pais moraram durante bastante tempo, então vem dali a sua família, dizendo que, nós conseguimos restaurar, recuperar a casa da família de vocês. Com essa espécie de chamado, ele decide se mudar para esse vilarejo. Depois eu comento mais sobre a questão dos nomes, porque aqui coloca um quê bastante humorístico para essa escrita que se pauta também no humor, mas é matéria para depois. Por enquanto, olha só como ele se descreve. Não tinha mulher, não tinha namorada, não tinha filhos, não tinha emprego estável, não tinha dinheiro, não tinha aquilo a que supunha poder chamar-se felicidade, pelo que contava apenas com as minhas próprias e reduzidas ferramentas, além de mais uma ou outra indicação de quem percebe para lidar com a vida. Vejam que ele não tem nada a perder. Então ele vai morar nesse vilarejo, nessa vila, e ali ele encontra, gente, só ausências. Digo ausência de uma grande parte da população, porque a maior parte se ausentou dali, foi embora dali. Só que tem uma figura que ele ali encontra e conhece, que seus pais conhecem lá de épocas lá de trás, que é um senhor, justamente o Baioa, Joaquim Baioa. Essa é uma figura que me encanta principalmente por conta dos choques geracionais. Esse livro, por enquanto, está falando muito disso, dessas diferenças entre gerações e principalmente quando a tecnologia se enfia no meio. Ele começa a trabalhar com esse Joaquim Baioa porque ele está ali restaurando suas casas. Com o intuito, ele vai perceber depois, absorvendo um pouco do dia a dia, da personalidade desse senhor, de trazer de volta o interesse de pessoas que ali viveram e que se foram já, como eu disse. Então nessa página 61 ele diz: nunca imaginara que o limoeiro pudesse ter tanta serventia, porque o Baioa nesse momento ensinou algumas coisas, alguns truques com o limão e limoeiro, na verdade. Dirigi-me para casa a pensar na minha pacovice citadina. Ele vê que nesse local ele consegue um ritmo muito diferente do que tinha na cidade. Claro, né? Eu acho que isso daí é muito óbvio também nesses tratamentos em relação a um contraste entre cidade e campo. Naquela terra de almas abandonadas, a única ansiedade que sentia era o entusiasmo constante pelo aparentemente pouco, mas claramente tanto que por ali acontecia a toda hora. E assim haveria de ser durante vários meses até a chegada da morte. Ele consegue terminar, vejam, esse é um capítulo curtinho, é só basicamente isso. Ele consegue terminar assim para nos deixar instigados e curiosíssimos para saber do que ele está falando aqui. Morte? Como assim morte? Quem que vai morrer? Ou é mais do que isso? Vai além disso? Mas amo essas construções muito inteligentes de uma escrita que chega a ser poética, mesmo que em prosa. Aquele constante, aparentemente pouco. Então, no primeiro momento, para a pessoa da cidade, para o citadino, como ele se denomina, pode ser que ali nada aconteça, né? Pouco aconteça. Porém, depois você vê que é claramente tanto. Aquilo é muito significativo. Mas corta para dias antes, quando eu estava no início dessa leitura e quando eu fui para Liberdade, lá em São Paulo, com a Mari Dal Chico, essa mesma. Nós fomos para lá de trem, então aproveitei que sempre que eu tô no transporte público eu levo uma leitura e comecei aí o Baioa Sem Data para Morrer. Mari vai conhecer hoje Liberdade. Tô empolgadinha com isso. Tô muito animada. Não vejo a hora desse momento. E estamos indo de trem, que é bem mais barato e divertido. Tô mostrando isso pra Mari também. Muito, gente. China Feelings. Porque eu andava muito de metrô e de trem quando eu morei lá na China. E aqui no Brasil faz muito tempo que eu não ando. Então, Mel está me levando a desbravar esse novo meio de transporte aqui. Hoje eu estou de guia turística. Eu não planejei nada. Eu vou onde ela me levar. Fizemos o pedido de refrigerantes coreanos e também aqui de tteokbokki,
de queijo e de kimchi ball. Nham, 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 nham. O Mário tá chateado, a gente tá aqui na Miniso e a gente encontrou esse negócio que parece ser o quê? Bibliófobo. Bibliófobo? Isso. Pode ser. Não gosta de leitores. Gente, eu fiquei muito chateada. Agora estamos no supermercado Korea Mart. Tem essa escada do BT 21, que é de BTS, que dá pra ver de cima. Inclusive eu preciso encontrar a Mari, que eu não sei onde ela está. Mari adorou a nossa tarde na Liberdade, estamos inclusive combinando de voltar em outro sábado, porque eu quero apresentar a Liberdade de sábado para Mari. E bem, eu estou na página 250 do livro. Tem duas coisas que eu gosto muito em um livro bem escrito como esse, gente. A narrativa e a construção dos personagens. E esse livro une essas duas coisas muito bem. É uma narrativa consciente de si. Em determinado momento, o narrador, o protagonista, diz: na verdade, a esta distância admito uma eminente dificuldade em recordar-me de certos pormenores desta e de outras histórias, mas no essencial, pode o leitor crer que o que vou aqui narrando é verídico. Ele joga com esse pacto que temos que ter com o narrador, que já estava posto lá no primeiro capítulo, em que ele diz: muitas são as vezes em que me perguntam se trata de histórias verdadeiras, pois que fique claro que não sou nem pretendo ser responsável pela definição de verdade de ninguém. Não apenas ele brinca com a questão da memória, daquele que testemunhou e vai recontar, como também com aquilo que temos que crer dele. É verdade ou é mentira? Essa perspectiva aqui tá falando o que realmente aconteceu? E isso se liga à construção dos personagens, porque esse protagonista, indo morar nesse vilarejo, ele encontra figuras tão excêntricas, tão únicas, porque fazem parte daquele local. E é um local que não se massifica, que não entra na lógica padrão que tanto faz parte da lógica das cidades, já que nós estamos nesse ambiente rural. Tem uma personagem aqui, que é Tizumira. Ela até que faz alguns personagens orbitarem em relação à sua própria história. E tem um acontecimento aqui que eu achei hilário, que tem a ver com essa consciência do narrador, porque ele está narrando o momento em que ela, que é uma senhora de idade, se masturba. E depois ele para e fala assim com a gente: você deve estar se perguntando como que eu sei de todos esses detalhes íntimos, não é mesmo? Pois ela me contou, e eu fiquei constrangido. Ele sabe que precisa elaborar e se explicar, porque não é tudo que ele pode nos transmitir, né? Já que é uma narrativa em primeira pessoa. Então não é a onisciência daquele narrador que sabe de tudo. Ele não pode saber de tudo. Portanto, ao elaborar essa sua primeira pessoa, ele acaba também por costurar essa sua forma de contar histórias com essas próprias histórias, que fica sabendo. Ele não necessariamente vai testemunhar todas, porque quando ali chega esses senhores, porque ali só tem senhor de idade, vão contar para eles, aos poucos, sobre várias histórias que já aconteceram ali no povoado. Uma delas é muito importante para o livro, e é aqui que as coisas começam a acontecer mesmo, que tem a ver com um médico já falecido quando esse protagonista ali chega, e que ele era extremamente extravagante, excepcional, a ponto de ter criado uma lista com o nome de todos os moradores do vilarejo e a data em que cada um deles iria morrer. De forma aproximada, mas acabava dando muito certo. É esse toque fantástico que temos aqui no livro que dá a ele um ritmo muito mais gostoso para o leitor acompanhar, já que isso aprofunda alguns temas muito presentes no livro até então, desde o início, que são o da solidão, o do envelhecimento
e da morte. Aí que vocês podem ligar essa lista ao título, e sim, nós temos Joaquim Bayona, que é esse senhor ao qual o protagonista tanto se afeiçoa, não tendo a sua data registrada. Então ele não sabe quando ele vai morrer. Isso também nos põe uma questão muito importante, que é o da ansiedade. Em vários momentos, esse narrador, ele próprio, é muito ansioso em relação a N coisas da vida, né? Todas as preocupações que fazem parte do nosso viver. Tem um outro grande tema que o livro, agora que eu terminei de ler, me mostrou atingir, e que até então, ok, tinha um pouco, mas se desenvolveu, que é o da amizade. Esse protagonista, que até o momento chamo de protagonista e é assim mesmo, pura e simplesmente, eu acho que há um significado por trás disso também, em termos uma não nomeação aí. Mas ele diz sobre o Bayona: era, reconheço, um personagem inverossímil. Eu acho que ele está se referindo à pessoa mesmo, não necessariamente com essa consciência de sua narrativa ao construir um personagem, uma pessoa. Mas ainda assim dá pra gente esse gostinho, sabe? De como essa narrativa também entende-se como uma narrativa. E como esse personagem é bastante diferente, ele vira e mexe, tem coisas muito distintas acontecendo aqui, sendo observadas por esse narrador, acaba que ele próprio o entende como inverossímil, porque tem muitas coisas que Bayona tenta abarcar em sua vida, em seu final de vida, vamos dizer assim, porque ele é um senhor de idade, e nisso também está ter que lidar com a morte ou as mortes. Então é uma história perpassada pelos temas do envelhecimento e da morte sob o ponto de vista de um jovem, que é muito enxerido também, eu vou dizer pra vocês, em todo momento ele dá mostras disso, ele vai lá, fuxica no diário alheio, fica sabendo de outra história ali, corre saber acolá, encontra corpos, e aí eu tô falando demais, já não vou mais falar nada, porque eu já estou contando bastante mesmo da história, pra vocês verem como que ela é, assim, de dar pano pra manga, ela vai além. É o tipo de leitura que te conta caos da maneira mais gostosa possível, como se esse protagonista tivesse absorvido desses senhores com os quais vai conviver durante bastante tempo, ali desse momento em que se recolhe no interior, tivesse recolhido, absorvido a forma deles de narrar acontecimentos, de narrar a vida, que pra eles já aconteceu e muitíssimo, né? Não pra esse protagonista, que tá na metade da vida aí. Ele, com seus 33 anos de idade, ainda tá pra encontrar muita coisa, como eu disse pra vocês nesse vlog, ele não tem quase nada na vida, na verdade. Mas uma coisa vai lhe acontecer que é o contrário do grande e principal tema com o qual está tendo que lidar, que é o da morte. Eu não vou dizer qual é, óbvio, mas uma coisa que acontece, digna de novela, e que eu adorei como apareceu, porque é clichê, mas ainda assim tem um motivo, eu acho, para ser um clichê aqui dentro. No entanto, eu acho que ficou faltando um final para isso. Eu acho que o final do livro, ele foi assim posto para nós propositalmente falando, acho não, tenho certeza. E isso se liga a essa abordagem do nosso fim na vida, da morte mesmo. Mas eu fiquei querendo mais, fiquei principalmente querendo mais a respeito do núcleo desse protagonista. Porém, o livro serviu a que veio, eu tenho recentemente lido e me interessado
por esses temas, por olhares sobre o envelhecimento, porque eu acho que ainda é um tema não muito abordado, ou lido por nós, ou comentado, discutido. Então tá aqui uma forte indicação para vocês, um belíssimo livro de estreia aí do Rui Cousseiro. Vou deixar o link para vocês encontrarem esse livro para compra aqui no descritivo do vídeo, não deixem de conferi-lo, tá bem? E a gente vai se falando. Vou agradecer os madrinhas do Literaturas, que são os apoiadores lá pelo Catarse, estão sempre por aqui com a gente, conversando, discutindo, trocando. Então, muito obrigada, madrinhas, muito obrigada a todos vocês que estão assistindo a esse conteúdo mais do que especial aqui, que foi em parceria com a editora Biblioteca Azul, e por isso eu sou muito grata, né, pela oportunidade de conhecer esse livro lindíssimo. E a gente vai se falando, então. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Ah, sim, terminar o vlog.